Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 10, Brasil Populismo. E nós vamos começar aqui na página 29, ok? Então vamos lá. Interpretando documentos. Por que o autor deu esse título ao trabalho? O título Sacolândia faz referência aos materiais utilizados na construção das casas dos candangos, que são restos da obra de Brasília, incluindo sacos de cimento. O que a foto revela sobre o modo de vida dos candangos? Bom, revela que essas pessoas viviam de maneira não só humilde, mas privada de infraestrutura, pois o governo não deu conta do grande número de pessoas que se deslocaram para a região. De acordo com a análise da imagem e seus conhecimentos, respondo: é possível afirmar que os trabalhadores que se deslocaram para Brasília conheciam as condições de vida que os esperava? Não, pois as pessoas foram para Brasília em busca de trabalho e melhores condições de vida. Contudo, não existia infraestrutura para todos e era preciso lidar com a exploração do trabalho. Agora, nós vamos para a página 32. Agora responda as questões. A carta diálogo com outro documento escrito por um presidente, qual documento seria esse? A carta testamento de Getúlio Vargas. 2. Por que os dois documentos são similares? Jânio passava por uma grave crise política em seu governo e queria conquistar a simpatia popular. Por isso, escreveu sua carta de renúncia em tom similar à carta testamento de Getúlio, para evocar essa figura política ainda muito carismática. Ele queria despertar sentimentos próximos ao que Getúlio evocava na população, mas foi mal sucedido. Agora, na página 35. Na primeira edição do jornal Quilombo, lia-se: aqui o texto se refere quando afirma que havia quem acreditasse que o movimento negro tinha a pretensão de criar um problema para o país. O movimento negro se negava a aceitar o preconceito e o descaso do Estado em relação à sua causa, estabelecendo que, a partir de então, se faria socialmente presente. Isso era considerado um problema para os setores que defendiam a manutenção do status quo. Nesse período, o mito da democracia racial fazia parte do senso comum. Por isso, não se reconhecia a presença do racismo, muito menos eram discutidas soluções para este problema. Agora, nós vamos para a página 36. O que já conquistei. No governo de Eurico Gaspar Dutra, foi adotada uma estratégia de desenvolvimento, o Plano SALT. Sobre o assunto, responda as questões. No que consistia esse plano? O Plano SALT foi uma estratégia de desenvolvimento que incluía as áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. O plano alcançou seus objetivos? Justifique sua resposta. Não, pois o projeto somente começou a fazer parte do orçamento em 1949 e logo em seguida, no ano de 1951, foi deixado de lado pelo governo de Getúlio Vargas. Agora, na página 37, cite as principais características da Constituição de 1946. Restabelecimento da autonomia de 3 poderes, autonomia política para os estados e municípios e garantia da liberdade de expressão. Cite as principais ações da política nacionalista de Getúlio Vargas. Getúlio procurou desenvolver a indústria de base ampliando a Companhia Siderúrgica Nacional, bem como criando a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce. Suas ações visavam privilegiar a economia nacional, causando dificuldades para o capital estrangeiro. Aqui nós temos
a 4, que é a figura de Getúlio Vargas, a pergunta: a alternativa correta é a letra E. Os dois grupos estão errados por assumirem características parciais e às vezes conjunturais, como sendo posturas definitivas e absolutas. 5. De volta ao poder, em 1951, Getúlio Vargas enfrentou a oposição da UDN, da Cruzada Democrática do setor militar e da grande parte de imprensa. A oposição ficou mais acirrada a cada ano do seu governo. Explique quais motivos levaram ao descontentamento desses grupos. A estatização do setor petrolífero e as medidas populistas constituíram a base de insatisfação desses grupos. O descontentamento era crescente, pois que as medidas adotadas pelo governo se mostravam ineficazes, em especial o plano econômico, que não surtiu o efeito desejado. A situação se agravou com o atentado à Rua Toneleiro. Agora a última, a página 38. Cite 2 aspectos positivos e 2 negativos da gestão Juscelino Kubitschek. Aspectos positivos: expansão industrial mediante incentivo ao capital estrangeiro. Politicamente garantiu as liberdades democráticas. Aspectos negativos: o aumento da inflação, endividamento externo, corrupção e abandono das regiões pobres do Brasil. A respeito da construção da capital do país, Brasília, leia as afirmativas a seguir e marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para as falsas. O governo de Juscelino Kubitschek foi o primeiro a pensar na construção de uma nova capital para o país no interior do território. Falso, ele não foi o primeiro. Havia muitos argumentos contra a construção da nova capital, de forma que o projeto não foi aprovado no Congresso na primeira tentativa. Falso, não havia controvérsias e foi aprovado. Brasília reuniu um grande número de trabalhadores para sua realização, atraindo-os do Nordeste e propiciando-lhes boas condições de vida e de trabalho. Falsa, porque, como vocês viram, os trabalhadores ficaram em situações muito ruins, não tinha estrutura para todos eles. Um dos objetivos da construção de Brasília era justamente estimular a ocupação do centro-oeste do Brasil, isso é verdadeiro. Brasília se tornou uma pequena representação do próprio Brasil, com suas disparidades econômicas e sociais, verdadeiro, porque muitas pessoas, depois da construção de Brasília, permaneceram lá, em busca de trabalho, em busca de serviços onde eles pudessem ter uma vida melhor. Só que, infelizmente, o povo de Brasília, e até os dias de hoje é assim, aqueles que são pobres, eles continuaram pobres em regiões bem afastadas, sem infraestrutura, sem hospitais, saúde, educação. Quer dizer, eles ficaram meio que abandonados. Lá tem ou o povo muito pobre ou o rico, que são os políticos, aqueles que trabalham em Brasília, ministro, deputados, senadores, que se formou a elite de Brasília. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Indique um dos motivos pelos quais Jânio Quadros renunciou. Jânio Quadros, pressionado por antigos aliados e pela oposição, e diante da indiferença da opinião pública, acreditava que, ao renunciar, seria reconduzido ao poder pelo povo. Quer dizer, ele acreditava que ele ia renunciar e o povo gostava tanto dele que ia trazer ele de volta ao poder. Doce engano, né, gente? A 9. A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o Congresso Nacional. A solução encontrada para a posse de João Goulart na presidência em 1961 foi: ele não conseguiu desfazer as tensões políticas por inteiro, sobretudo a insatisfação de grupos da burguesia e de militares que temiam as propostas defendidas por Jango. É a letra C a correta. A 10. O que foram as reformas de base propostas por Goulart e no que resultaram? Bom, as reformas de base foram um conjunto
de medidas políticas, econômicas e sociais que visavam promover reformas estruturais no Brasil. As reformas foram mal recebidas por grupos conservadores nacionais e ligadas à direita. Logo, uma reação contrária ao plano de reformas foi posta em prática com a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. Pouco depois, o governo foi deposto por um golpe militar. Então, nesse período da nossa história, gente, o Brasil era extremamente autoritário, era extremamente... eles não sabiam fazer o que era uma democracia. Não existia isso, essa palavra não existia. O governo mandava e obedecia quem tinha juízo. Porque aqueles revoltosos, aqueles que iam contra o governo, acabavam sendo presos, acabavam sendo exilados. Quer dizer, foi um período muito ruim do Brasil. Então, não é um período que a gente deve lembrar com orgulho, muito pelo contrário, tá? Então, tchau. Na próxima aula, a gente já começa o capítulo 11, Brasil, golpe, ditadura civil-militar, ok? Tchau.